José dos Santos deseja que nós passemos o mesmo que passou José Eduardo dos Santos enquanto havia guerra em Angola. Essa quarentena que nos sirva de lição para percebermos o quanto José Eduardo dos Santos sofreu por nós. Que estes dias, que alguns já se queixam que são muitos que estão em casa, sem sair, sem poderem fazer nada, então que sintam o que sentiu o engenheiro José Eduardo dos Santos durante décadas, como presidente da República de Angola. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Mário da Costa e vocês já me conhecem. Se você não me conhece, quer dizer que você não está inscrito no meu canal, então convido a inscrever-se no canal, ativar o sino. Para você que já me conhece, que já curte o meu canal, que já sabe como é que funcionam aqui os vídeos, então deixa o seu gostar para que no final deixe somente o seu comentário. Bom, quando tudo parecia que a José dos Santos não faria nenhum áudio, aí vem a bomba. Ela não estava bem. De quarentena, as pessoas enlouquecem. Começou por fazer aí as suas receitas, cozinha mais cozinha. Então o pessoal começou a gostar um pouco. Começou aí a dar conforto às pessoas. Aí de repente mudou o disco. Quer que você sofra o mesmo que José Eduardo Santos sofreu quando tinha guerra. Que você Dos angolanos estão em quarentena, estão em isolamento social, para partilhar convosco algo que não entenderiam se não estivessem a sentir na pele. Quero que todos vocês pensem que estes dias, que alguns já se queixam que são muitos, que estão em casa, sem sair, sem poderem fazer nada, apenas preocupados com o que será o futuro e com muita incerteza, alguns temendo pela sua própria vida caso apanhem o Covid. Então que sintam o que sentiu o engenheiro José Eduardo dos Santos durante décadas, como presidente da República de Angola, num país em guerra, porque nós sabemos que o presidente da República reside e trabalha no recinto presidencial, que foi outrora o Futungo de Belas, que era bastante longe de tudo, não havia nada à volta do Futungo, portanto a cidade ficava a 20 minutos de carro e estava ali o senhor a trabalhar dia e noite, sem sair, sem direito a festas, nem espírito para tal, preocupado com o futuro, não sabendo se haveria amanhã, não sabendo quando o país poderia despencar. Com o petróleo a determinada altura a $18 o barril, com bombas, minas, pontes partidas, terras minadas, povo civil a ser raptado, a ser morto, e ele pensando como solucionar, como fazer, como dar ou transmitir alguma normalidade ao povo e ao país. Portanto, a guerra veio em 2002. De 1979 até 2002, vamos fazer as contas. 89, 10 anos. 99, 20 anos. 23 anos este senhor esteve numa prática prisão domiciliária, pior que esta quarentena que vocês estão a viver. E é este senhor que hoje todos querem apedrejar, que dizem que não fez nada por Angola, que não sofreu nada por Angola, que esteve a servir-se de Angola, como se ele não tivesse servido que nem um escravo o nosso país. Todos aqueles, sobretudo militantes do MPLA ingratos, que falam com pouco, sem respeito de José Eduardo dos Santos, espero que esta quarentena vos ensine o que foi a vida do José Eduardo dos Santos. Peço desculpa estar a usar um momento triste para vos convidar a esta reflexão. Mas muitas vezes nós só compreendemos uma mensagem quando conseguimos pôr-nos no lugar do outro e sentir na nossa própria pele o que seria. Imagina que vocês vivessem agora 23 anos assim nesta situação que estão hoje. Vamos refletir, pôr a mão no coração, ter mais respeito e mais gratidão pelo engenheiro José Eduardo dos Santos. Cuidem-se, fiquem em casa e vamos usar este momento para refletirmos o nosso país, onde cada um de nós errou, onde cada um de nós também falhou, por omissão, por falta de coragem de criticar, por bajulação, por querer agradar, ou apenas por não ter tido a coragem de ir pôr o X noutra força política. Se o MPLA era tão mau, se o engenheiro José Eduardo dos Santos era tão mau. No fundo, todos sabemos que, apesar de todas as suas falhas, naquele tempo José Eduardo dos Santos foi, de facto, o melhor para Angola. E foi, em tempos, uma bênção para o nosso país. Porque se, em vez de José Eduardo dos Santos à frente do destino de Angola, em 2002, tivéssemos outra pessoa, talvez hoje continuássemos em guerra. Porque talvez ele quisesse prender ou até mandar assassinar alguns dos que tinham perdido a guerra. Pelo contrário, promoveu a paz, o perdão. O outro lado também contribuiu
porque aceitou ir à negociação, ir à paz. Vamos aproveitar esta crise mundial do Covid para nos unirmos como angolanos, para recomeçarmos uma reconciliação nacional como aquela que José Eduardo dos Santos e a UNITA negociaram em 2002, e respeitando o suor e o sacrifício de quem muito deu por Angola. Muito obrigada. Boa noite. José dos Santos. Para ela, o José Eduardo dos Santos sofreu muito quando havia essa guerra. Só que a José dos Santos esqueceu-se que nesse momento nós não temos opção. A única opção mesmo é ficar em casa, com fome, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter o papel higiênico. Temos que ficar em casa. Já o seu papai José dos Santos estava lá confinado num palácio, onde estava rodeado cheio de guardas, cozinheiras, cheio de comida, tudo que ele precisasse, ele tinha lá. Quem não gostaria de passar esse momento de quarentena tal que seu pai passou, enquanto os filhos dos outros lutavam na guerra? Ele estava em casa, num palácio, a beber dos bons vinhos, com os amigos a rirem. Esse foi o sofrimento de José Eduardo dos Santos. E o sofrimento daqueles pais que os filhos tiveram que partir, que os seus filhos foram obrigados a irem para uma guerra que não queriam ir e que nunca mais voltaram. Esses pais não sofreram. O que é que você diria ao meu pai, que o seu filho foi tirado dos seus braços à força para ir combater e nunca mais voltou? Até hoje não se sabe se ele está morto ou está vivo. Bom, José Eduardo Santos sofreu num palácio fechado, com guarda-costas, com todas as mordomias, sofreu. Os filhos dos outros que iam à guerra, que iam de forma forçada, não sofreram nada. Morreram porque tinham que morrer, não eram ninguém. E mesmo depois da paz, os filhos dos miseráveis, dessas pessoas que foram retirados à força das suas casas para ir combater, os que restaram hoje são sem ninguém. Ninguém presta atenção a essas pessoas. E o meu pai é um deles. Infelizmente partiu sem sequer ter ganho nenhum tostão deste governo. Não foi reconhecido. E onde está o sofrimento dessas pessoas? Ou mesmo até daquelas que não foram à guerra, mas que ficaram a deambular de lugar em lugar. Sai do AM para ir em Luanda, sai do AM para ir em qualquer outra parte, sai do Zaire, outras pessoas onde tinha guerra, para ir em partes onde estava mais calmo. Saiam de lá a pé, andarem a pé, sem ter o que comer. Você acha mesmo que José Eduardo sofreu enquanto esteve lá a esconder-se no seu palácio, com vinhos, com tudo, com todo o conforto do mundo? Tenha mais respeito quando queres comparar uma calamidade dessa com o confinamento do seu pai, que ele próprio escolheu ter. Ele próprio escolheu estar lá confinado. Se ele quisesse ir para um outro país, viajava enquanto tinha guerra. Se ele quisesse, acabava com a guerra, dizia que já não quer lutar. Queres o poder? Está aí, Savio. Leva o seu poder. Fica com o poder, eu vou para a minha terra em Santo Tomé descansar um pouco, ter a minha liberdade. Ele teve escolha. Nós aqui não temos escolha. Temos que ficar em casa. Se a população pega essa doença, não sabe como vai ficar. Se pelo menos seu pai, depois da guerra, com tanto dinheiro que ele ganhou, com tudo que Angola teve, se deixasse pelo menos o país organizado, com hospitais, sem luz, sem água. Se tudo isso estivesse organizado, talvez nós não estaríamos nesse momento a viver o que estamos a viver. As zungueiras não têm como ficar em casa. Estão aí nas ruas para zungar e recebem puretes. Mas o que é que ela vai fazer? Ficar em casa, não tem nada, não vai ter o que comer. Da mesma vai morrer por fome. De preferência aí na rua. Talvez apanhe a doença. Talvez não, mas pelo menos está lá na rua. Não faça comparações que não têm fundamento. É infundável comparar uma quarentena dessa pandemia que estamos a passar com uma quarentena, com um confinamento em que José Eduardo Santos escolheu estar. E José Eduardo Santos escolheu ficar lá, no bom e do melhor, enquanto os filhos dos outros, enquanto os inocentes lutavam lá por ele. José Eduardo sofreu lá os campalos. Sofreu coisa nenhuma. Bom, este vídeo foi simplesmente para desabafar, para responder a José dos Santos, essa senhora que devia ter mais cuidado ao abordar certos assuntos. Comparar uma coisa dessa com a outra, sem cabimento nenhum. Quantos morreram? Quantos morreram por causa desse José Eduardo dos Santos? Quantos morreram por causa desse José Eduardo dos Santos que hoje você está aí a endeusar? Parece que é um santo e de santo não tem nada. Então pense, José dos Santos. Escolha os temas em que você quer abordar, que é para não ferir os outros também. Há muita gente que perdeu os seus entes queridos por causa do seu pai. Há muita gente que hoje em dia vive abaixo da miséria por causa do seu pai.
Não invoque o seu pai como se ele fosse um Deus, um santo, o salvador da Angola. Coisa nenhuma.